Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja inundando as nossas vidas, os nossos corações. A todos que estão aqui, aqueles que estão também nos ouvindo através do canal da nossa igreja. Fique ligado, com certeza o Senhor vai falar o nosso coração nesta noite, através da tua palavra, através desse humilde servo que está aqui. Amém? Gostaria de falar para os irmãos baseado naquele tema ali. Como devemos nos apresentar a Deus? Como devemos apresentar, poderia acrescentar ali, diante de Deus. E para tanto, nós escolhemos o texto, Abacuque 2:20. Como diz Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Amém? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu não combinei nada com o irmão Marcelo, mas ele já deu aqui uma pincelada falando da forma que nós devemos nos louvar ao Senhor. E está muito ligado com aquilo que nós vamos falar também aqui nesta noite. Como nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus. Certa feita, um garotinho aproximou do pai e perguntou para o pai: meu pai, qual é o tamanho do Deus ao qual nós servimos? O pai pensou, aí esperou um pouco, aí veio um avião passando lá em cima nas nuvens, aquela cruzinha desse tamanhozinho, aquele avião jato que passa lá nas nuvens, lá em cima, tão pequenininho, E o pai falou: meu filho, está vendo aquele avião lá? Está vendo o tamanho daquele avião? Aí o filho disse: estou sim, pai. Está vendo o tamanho dele? Pai, ele é bem pequenininho. Tamanho da cruzinha, tamanho da minha mão. Aí no outro dia, o pai pegou aquela criança e foi com ele lá no aeroporto. Chegou ele no aeroporto, e o avião, vários aviões aterrissados ali, ele procurou aquele avião maior que tinha ali e levou o garoto. Tá vendo, meu filho? Esse aqui é aquele avião que você viu passar lá nas nuvens aquele dia. Ah, por que, pai, você está me falando? Mas eu quero saber o tamanho de Deus. Ele falou: pois é, meu filho, Deus também é assim. Você estava longe do avião, muito longe. Você viu daquele tamanhozinho. Agora você está vendo a imensidade deste avião, o tamanho dele, a grandeza. Assim também é Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, maior conhecimento você vai ter da grandeza do Senhor, da grandeza do nosso Deus. Meus irmãos, nós vivemos momentos, dias, um tempo extremamente moderno, mudado, modificado a cada dia. Então, de 2000 para cá, o mundo se evoluiu demais, a ciência se multiplicou, a tecnologia, o avanço, o conhecimento, e muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram, E nós vemos que até mesmo nas igrejas, até o povo de Deus. E hoje as pessoas às vezes lidam com Deus sem um tanto temer ao Senhor, sem colocar o temor ao Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele é eterno.
O mesmo Deus que estava ali no princípio do mundo, criando os céus e a terra, criando o homem, tudo que nele há, é o mesmo Deus dos nossos dias e será para todo sempre. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas devido às descobertas, o conhecimento, as interpretações, né? As pessoas têm perdido também um tanto o temor do nosso Deus. Mas vamos pensar como nós devemos nos apresentar diante do Senhor nosso Deus. Alguns pensamentos dos nossos dias, nós ouvimos algumas frases. Hoje nós estamos debaixo da graça. Agora a coisa mudou, está diferente, né? Do Novo Testamento. Hoje nós estamos no Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento era um Deus de guerra, um Deus temível, um Deus até vingativo, que às vezes até matava, destruía. Mas tudo isso passou, né? Agora estamos debaixo da graça. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que perdoa todas as ofensas. Somos salvos pela graça. Não é assim que ouvimos hoje, né? Deus do Velho Testamento era um, né? Aquele Deus de guerra, aquele Deus que a terra abria, muitas vezes tragava as pessoas, aquele Deus que às vezes alguém bem intencionado ia lá segurar a arca e era fulminado, né? Aquele Deus que enviava morte aos primogênitos, que destruía, mandava o anjo destruir ali numa só noite 180 mil pessoas. Aí quando você vem para o Novo Testamento, parece que as pessoas olham para um Deus totalmente diferente. Hoje, né, Jesus veio, estamos debaixo da graça, somos salvos pela graça, não vem de nós, é um dom de Deus, né? E às vezes, irmãos, eu até me preocupo com esse versículo, que às vezes as pessoas leem apenas este versículo. Efésios 2:8, né? Pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas quando nós lemos o versículo 9 e o versículo 10, se for possível, joga aqui para nós. Efésios 2, 9 e 10, porque o 8 eu já falei. Não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo deve andar praticando boas obras, servindo a Deus com sinceridade. Tem alguém que ainda tem a ousadia de ir mais longe. Isso aqui é o mais triste de tudo, irmãos. Tem alguém que usa ainda mais longe, dizendo: podemos fazer de tudo que é errado. E no final Deus vai salvar todo mundo. As pessoas estão apostatando a fé, meus irmãos. Pessoas até cristãos têm apostatado a fé. Não, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Mas Ele, no final, Ele vai perdoar todo mundo e vai salvar todo mundo. Mas aí entra em contradição com aquilo que Jesus ensinou, porque Ele diz assim que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, e há um caminho estreito
há uma porta estreita, há um caminho largo e uma porta larga. E o caminho estreito são poucos que passam por ela, e é aquela que leva a vida. E a porta larga, são muitos que passam por ela, mas elas levarão aos homens a perdição eterna. Meus amados irmãos, o Velho Testamento não se contradiz com o Novo, mas eles se unem, se encaixam, e há uma ponte, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia não contradiz, mas ela se une. Nós vamos fazer uma ponte, lá do Velho Testamento cá para o Novo. Nós poderíamos irmos até Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Como diz: não assassine. Na versão Almeida diz: não matarás, né? Então no Velho Testamento, Deus falando a Moisés, escrevendo nas tábuas dos 10 mandamentos, diz: não matarás. Mas se nós formos lá no Novo Testamento, no capítulo 5, Jesus diz assim: eu porém vos digo, se você apenas, sem causa, encolarizar contra o seu irmão, no seu coração você já matou, você já é um homicida. Estão acompanhando o nosso raciocínio? Lá diz: não matarás. Cá Jesus diz: eu porém vos digo. Se no seu coração você já encolerizar, colocar um propósito de fazer algo com o seu amigo, o seu irmão, você já está condenado. Quando nós vamos ao versículo 14 de Êxodo 20, diz assim: não adulterarás, não é? Aí Jesus: eu porém vos digo, se vocês olhar para uma mulher, apenas olhar e desejá-la, no seu coração você já adulterou. Está acompanhando o nosso raciocínio? Deus do Velho Testamento, Jesus do Novo Testamento. Não ficou nada mais fácil, meus irmãos. Ficou até mais difícil. Aí quando nós vamos lá no Velho Testamento, Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24, o que é que diz? Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Né? Ouviste que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Agora Jesus diz, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se alguém te pedir a tua túnica, dá também a capa. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, vai com ele 2. A vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Aí lá no Velho Testamento Jesus ainda disse, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os teus inimigos, bendiz a eles, ore por eles. Mateus 5, 43 e 44. Então, meus irmãos, se a gente pensa que o Deus do Velho Testamento, né? Hoje está mais fácil, se formos olharmos, está até mais difícil. Né? Temos que perdoar, temos que amar, temos que apresentar dessa forma diante do nosso Deus, como servos do Senhor, como homem de Deus, como igreja de Deus, como povo de Deus. Nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus, meus irmãos, com temor,
e com tremor. Irmão Marcelo, pastor, aqui, meus meninos, nós cantamos, né? Os reinos se abalam, né? Povos se unem para dizer que Ele é o Rei, que Ele é grande, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele pode tudo. E Abacuque 2:20 diz: o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Irmãos, eu tenho ouvido constantemente, eu também creio da mesma forma. Não teve uma maior manifestação de Deus do que o Covid-19. Não teve, meus irmãos. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Eu me lembro um dia que eu saí angustiado e fui ali no Multishow. Eu cheguei e tinha que fazer uma fila, não podia entrar muita gente. E as pessoas de máscara, e aquelas caixas tudo de máscara, e além da máscara ainda tinha uma proteção. Os irmãos lembram ali diante delas. Eu encontrei ali com o irmão Luiz Thompson, o irmão Luiz Carlos Thompson. E ele disse: meu irmão, se isso aqui não for o princípio de dores, se não for um sinal da volta de Jesus, a angústia das nações, a angústia do povo, o povo com medo, angustiado, torcendo que surgisse a vacina. E eu me lembro o dia que eu abrindo ali vídeos no celular, eu pude ver os presidentes aqui da Mercosul orando a Deus. Não sei se os irmãos viram aquele vídeo. Os presidentes, irmãos, clamando a Deus a misericórdia. O presidente dos Estados Unidos clamando a Deus a misericórdia. Porque Deus permitiu que esse troço viesse no mundo, que essa doença viesse no mundo, e deixou todos amedrontados, aterrorizados. Então nós temos que apresentar diante de Deus com temor, com tremor. Apresentar diante de Deus com humildade e com submissão. Apresentar diante de Deus com quebrantamento, com sinceridade de coração. Meus irmãos, nós temos que pensar muito antes, quando nós estamos aqui à frente, quando nós estamos diante de Deus, ou seja, onde for o nosso palavreado, mas principalmente aqui. A coisa que muitas das vezes aí no mundo já se tornou normal, mas para nós não é, meus irmãos. O nosso palavreado, nossas gírias, o apóstolo Paulo diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos, irmãos, que vigiar, que policiar a nossa vida, como nós temos conduzido diante de Deus. E eu vou mais longe. Às vezes a gente pensa assim: como devemos nos apresentar diante de Deus? O que vem na nossa cabeça? Na hora de orar, né? Eu vou apresentar a Deus agora na hora da oração. E como nos apresentar diante de Deus? Quando eu vou na igreja. Meus irmãos, nós temos que ter uma vida 24 horas. Nós temos que nos policiar. Não somente naquela hora que nós vamos orar. Não somente naquele momento que nós estamos aqui adorando ao Senhor. Mas nós precisamos de ter uma vida de inteira consagração a Deus. O diabo, nosso adversário, meus irmãos, ele vive rugindo como um leão, procurando tragar as pessoas. E ele tem tragado muita gente. E tem tragado muitas pessoas. E tem derrubado cristãos. E Tiago diz assim: sujeitai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
E eu achei por bem usar um texto aqui de como se apresentar diante de Deus. 1 Reis, 2 Reis, versículo 1, conta uma história, um acontecimento que aconteceu na vida do rei Acasias. Quando fala Acasias, você já sabe filho de quem que ele era, né? Filho de Acais, do rei Acabe. E diz o texto ali, quando vocês podem chegar em casa e vocês leem aquele texto, o capítulo 1 de 2 Reis. Diz a palavra de Deus que aquele rei, ele caiu do quarto, do seu segundo andar, lá no seu palácio. E ele ficou muito enfermo e muito doente. Ele foi parar na cama. Agora ele chamou seus mensageiros e falou: vai lá no Deus Baal-zebub, Deus lá do povo de Ecrom, para consultar lá, para ver se eu vou ser curado, se eu vou levantar dessa cama. Nós vemos, irmãos, a que ponto tinha chegado ali este rei de Israel, esse rei Acasias. Sabemos que o nosso Deus era o Deus de Israel, o Deus que lutava por Israel, o Deus que pelejava por Israel. E esse rei agora chama os seus mensageiros e manda ir lá no Deus de Ecrom, Deus Baal-zebub, para consultar. E os mensageiros foram. Só que imediatamente o anjo do Senhor, ele foi até Elias. Ele foi até Elias e falou assim: vai ao encontro dos mensageiros lá do rei Acasias. E Elias foi e confrontou aqueles homens. E agora Elias chega para aqueles mensageiros e diz assim, ó, segundo a palavra de Deus: em Israel não tem Deus para vocês terem que ir lá consultar Baal-zebub, lá o Deus de Ecrom. Volta e diz para o rei Acasias que aquela cama que ele subiu, ele não vai descer, mas certamente ele morrerá. Este é o Deus que nós servimos, meu irmão. O Deus que vê. Não é um Deus inerte, mas é um Deus que vê. Quando o homem toma decisões contrárias à sua vontade, quando o homem parte para outros caminhos, ele vê e ele se levanta. E ele viu o seu anjo, ele viu o seu profeta, ele viu o homem de Deus, e ele confronta com o indivíduo. E agora os mensageiros voltam e dizem: olha, encontramos um homem ali, ó. Eles não sabiam que era Elias. E deu as características, um homem com cinto, né? Dessa forma. Aí o rei disse: não, eu sei quem é o Elias. É Elias. Você já te conhecia a forma de Elias? É Elias. O pai dele já tinha, né? Passar todos os apertos, os perrengues lá com Elias, Jezabel e tudo mais, né? É Elias. Agora, seguinte, chamou um capitão de 100 soldados, 50 soldados, vai lá, traz Elias, vai lá no monte, traz Elias aqui. Aí que eu quero falar como se apresentar diante de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, o profeta, ele é a voz de Deus aqui na terra. O profeta, ele é o representante de Deus aqui na terra. E Elias estava lá no monte. E agora o capitão foi lá com 50 soldados. Elias, desce porque o rei quer falar com você. Mais ou menos a gente pode pensar o que o rei queria com Elias, né? Com certeza, prendê-lo, matá-lo, puni-lo, né? Pela palavra que ele tinha falado. E aquele soldado, coitado, né? Ali uns pau mandados, cumprindo a ordem do rei. Elias só disse assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome vocês. Depois vocês consultam o texto lá, 2 Reis, capítulo 1. E imediatamente desceu fogo do céu e consumiu aquele capitão com aqueles 50 homens. E aquele rei continuou na sua teimosia, na sua insistência,
convocou mais um capitão e mais 50 homens. Vai lá, traz Elias. Foi novamente. Elias, homem de Deus, desce que o rei quer falar com você. E Elias novamente, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consome vocês. Imediatamente fogo desceu dos céus e consumiu aquele capitão com aqueles 50 homens. Só aí foi 102 homens que morreram, né? E aquele rei continuou na sua teimosia, chamou mais um capitão e mais 50 homens. E ele foi até o monte. Só, meus irmãos, ali nós vemos uma atitude diferente. Nós vemos ali uma atitude diferente. Este capitão chegou e prostrou-se em terra. Com certeza ele já sabia do que tinha acontecido. E clamou: homem de Deus, tem misericórdia de nós. 50 já morreram, mais 50 morreram. Tem misericórdia de mim e desses 50 homens que estão comigo. E Deus viu a humildade daquele capitão. E agora ele fala com Elias: Elias, pode ir, vai lá. Pode ir lá e conversar com o rei. Então é assim, meus irmãos, que nós nos apresentamos diante de Deus, com humildade, com quebrantamento, com coração sincero. Aqueles outros 2 capitães chegaram lá dando ordem para o homem de Deus, né? Homem de Deus, desce e vai lá falar com o rei. Agora o outro não, o outro chegou humildemente. Que as nossas vidas seja preciosa diante de você, meu servo, meu Senhor. E Elias agora, com Deus falou o coração de Elias: pode ir, né? Ouça, pode ir que eu serei contigo. E Elias foi lá. Mas Elias foi lá e falou o que aquele rei precisava ouvir. E ele falou novamente: aqui em Israel não existe Deus em Israel para vocês consultar. Precisava de mandar lá na terra de Ecrón, a Baal Zebub. Da cama que você está, você não vai descer, mas certamente você morrerá. E a palavra de Deus se cumpriu através do seu profeta. Meus irmãos, nós precisamos temer a Deus e dar-lhe glória. Nosso Deus, o Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Nós encontramos Malaquias 3, versículo 6, por favor. Malaquias 3, 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O Senhor não muda. Mas Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E para fechar essa palavra nessa noite, meus irmãos, para essas pessoas que pensam que Deus vai perdoar a todo mundo, vai salvar todo mundo e vai levar todo mundo para o céu, eu gostaria que você passasse para nós aqui, minha irmã, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. E dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e aqueles que não submetem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus se manifestar lá dos céus, com seus anjos da sua glória, na minha Bíblia diz assim, como labareda de fogo, Ele vai tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que nunca se interessaram por Deus, e aqueles que não obedecem ao Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que possamos pensar como nós temos apresentado diante de Deus. Como tem sido a nossa vida? Meus irmãos, vamos nos santificar. Nosso Deus é santo. E Ele exige de cada um de nós também santidade, sinceridade, obediência. Porque o Senhor vai buscar um povo preparado, um povo santo, um povo que busca Ele de todo o coração. Irmão Marcelo pregou domingo à noite, né, sobre um Deus irado. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando, Deus está irado, meu irmão. Deus está irado. Olha para a natureza. Quando nós vemos os rios ali na Amazônia secando, os barcos não podendo locomover, né? Quando vemos o deserto do Saara enchendo de água, mas culpa disso, irmãos, tem sido o pecado da humanidade. Pecado da humanidade, meus irmãos. Coisas horrendas têm acontecido, meus irmãos. Coisas horrendas têm acontecido na terra. No domingo da eleição, o pessoal postaram aí, pessoas do mesmo sexo, casadas, sendo batizadas. Batismo de pessoas casadas do mesmo sexo. Agora já tem igreja aqui, né? Ainda falando lá dentro das águas, né? Ó, se aonde você está não permite, vem para cá. E aqui pode. Então as coisas mais aberrantes, irmãos, mais horríveis, têm acontecido na face da terra. Entendeu? As pessoas perderam o temor de Deus. Nosso Deus está irado. Né? Vocês observem uma coisa, que este ano choveu muito pouco. Muito pouco mesmo. O ano passado, nessa época, eu já tinha feijão plantado, milho, tudo grande. Entendeu? Várias plantações. Este ano a chuvinha está muito pouca. Só aquela chuvinha mesmo de molhar a terra, tipo um orvalho. Ainda não choveu nem para encher os rios. É muito pouca chuva. Irmãos, e Deus tem o controle de tudo. Ele manda chuva, Ele tira, Ele abre a janela do céu, Ele fecha a janela do céu. Irmão, nós ainda vamos no supermercado e você vê lá as prateleiras cheias, as bancas cheias de verdura, coisa bonita, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, que ainda tem pequenos riachos, onde as pessoas estão fazendo poços e colocam ali uma bomba e irriga. Através de bons fertilizantes, a terra ainda está produzindo através de irrigação. Mas pode chegar um momento que não vai ter mais água para irrigar. Então, meus irmãos, vamos nos consagrar, vamos orar e vamos estar preparados. Preparado, porque o Senhor Jesus está voltando. Como devemos nos apresentar diante de Deus? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aí vocês viram o exemplo, né, lá daquele rei, lá daqueles soldados, daqueles capitão ali. Não tiveram humildade e morreram. O outro se humilhou e Deus teve misericórdia. Meus irmãos, um quebrantado coração, Deus não rejeita. Deus quer ver a nossa humildade, o nosso quebrantamento. Vamos nos quebrantar diante de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele é grande.
Amém? Então quando você vê o avião pequenininho lá em cima, mas se você for no aeroporto, você vai ver um avião enorme, porque ele está longe. E quanto mais você se aproximar de Deus, você vai contemplar a grandeza do nosso Deus. Aproxime-se dele a cada dia. Vale a pena. Vamos cantar, irmão Marcelo? Grande é o Senhor. Vamos colocar de pé. Cante assim, pensando na grandeza de Deus. Um Deus que tem o controle e o domínio de tudo. Que enviou o dilúvio e inundou a terra. Um Deus que um dia vai nos buscar, vai nos levar para o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno. Pai, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor reina. O Senhor está revestido de glória, de majestade, de poder. O domínio está ante a tua face. Por isso nós nos rendemos diante do Senhor, Pai. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Obrigado, Pai, por ter falado ao nosso coração aqui nesta noite. Que nós possamos temer e tremer diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, pois somos pobres, pecadores e carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.